decisão da turma levou em consideração o fato de a empresa ameaçar a trabalhadora de demissão por 3 vezes e depois voltar atrás, o que a impedia de exercer suas funções. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem ali uma média de 12% de distorção em idade série. Para exercer ilegalmente a profissão de farmacêutica, a ex-tenente da Marinha fez uso de um diploma falso para participar de processo seletivo. O Brasil é referência no mundo quando se trata de aleitamento materno. Aqui, 41% das mamães mantêm a amamentação exclusiva até os 6 meses do bebê. Olá, boa tarde. Boa tarde. Uma realidade não só preocupante, que nos faz pensar também sobre os rumos da educação brasileira, ainda mais quando se fala em português e matemática. É que de cada 10 alunos do ensino médio, 7 têm nível insuficiente nessas duas importantes disciplinas. E quem tem ao vivo as informações sobre esse assunto é o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo Ministério da Educação. O estudo feito a cada 2 anos monitora o desempenho de alunos do 5º e 9º anos e também do 3º ano do ensino médio. Para isso foi elaborada uma escala que vai de 0 a 9. Segundo esse estudo, apenas 2% dos estudantes têm conhecimento avançado em português e matemática. A parte considerada problemática foi o ensino médio. Por outro lado, o melhor índice foi dos alunos do 5º ano, que em relação a 2015 apresentaram um salto de 7 pontos nessa nota definida então pelo Ministério da Educação. O estudo leva em conta vários aspectos desenvolvidos no dia a dia das escolas e ele também é utilizado para a elaboração do IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Voltamos ao estúdio. E nós ainda vamos falar mais sobre educação nesta edição do Jornal da Justiça. Você vai ver que 7 milhões de estudantes têm 2 ou mais anos de atraso escolar. Esses são dados do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. E você sabe o que é ociosidade? Inatividade forçada é quando um empregado fica sem ter o que fazer durante a jornada de trabalho. Em situações como esta, o empregado pode ter direito à indenização. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Uma decisão da primeira turma do TRT da Bahia condena a empresa de call center Atento Brasil a indenizar uma trabalhadora em R$10 mil por ter ficado ociosa, sem poder trabalhar durante o serviço. Será que todo trabalhador percebe o quanto isso é nocivo? A pessoa primeiro vai se sentir inútil e termina gerando uma série de frustrações para a pessoa, que o indivíduo depois vai ter que trabalhar isso. É inútil, porque está numa empresa que não está tendo serventia nenhuma, só para comparecimento mesmo, bater ponto e comparecer. A juíza Andréa Presas explica os impactos da ociosidade no ambiente profissional. A inatividade forçada do empregado é entendida pela jurisprudência dos tribunais como assédio moral. Porque há o direito ao trabalho. O empregado ele vai para a empresa, ele vai prestar serviços, então o empregador tem que dar trabalho. Quando acontecem essas situações do empregado ser colocado de lado, não receber nenhum trabalho para prestar, isso coloca ele numa situação de constrangimento perante os demais trabalhadores. É o que a gente diz que configura aí uma conduta abusiva do empregador. A decisão da turma levou em consideração o fato de a empresa ameaçar a trabalhadora de demissão por 3 vezes e depois voltar atrás, o que a impedia de exercer suas funções, já que o sistema parava de funcionar e ela ficava inabilitada para receber as ligações do atendimento. Um outro fator agravante é que essa trabalhadora ficou grávida e apenas batia o ponto e ficava sem ter o que fazer durante o cumprimento da jornada. A versão foi confirmada por testemunha. A relatora do acórdão, desembargadora Suzana Inácio, manteve a condenação de 1º grau, que havia concedido indenização à trabalhadora por danos morais. Mas esse valor, que estava em um pouco mais de R$3 mil, aumentou para R$10 mil. A juíza também explica situações que podem gerar direito à indenização. O assédio moral ele vai se caracterizar por aquela conduta repetitiva do empregador, que se prolonga no tempo e que tem uma finalidade específica, que é de minar a autoestima do trabalhador. Da decisão ainda cabe recurso. E por falar em trabalho, os ministros do Supremo Tribunal Federal voltam a analisar hoje a possibilidade da contratação de terceirizados para execução de atividade fim.
O julgamento foi interrompido na sessão desta quarta-feira. A decisão do plenário vai se refletir em vários outros processos semelhantes. Até o momento, 5 ministros votaram a favor da terceirização. O último foi o ministro Gilmar Mendes, que votou na sessão dessa quarta-feira. Ele citou exemplos de outros países, como Alemanha e Itália, que adotaram a terceirização e refletiu na redução das taxas de desemprego. A garantia contra despedir arbitrária ou sem justa causa e sua indenização compensatória, o seguro-desemprego, o fundo de garantia no tempo de serviço, o salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, a irredutibilidade do salário, tudo isso que está aí muito mais, estará fadado ao esvaziamento se não dermos essa resposta jurídica a um problema econômico e social sistêmico. Por outro lado, o ministro Marco Aurélio votou junto com os outros 3 ministros que entendem que a terceirização prejudica os direitos dos trabalhadores. Ressaltou ainda a necessidade de preservar o direito trabalhista construído e consolidado ao longo dos anos. Os terceirizados são, em geral, trabalhadores que desfrutam de salários mais baixos e condições de trabalho desfavoráveis. A terceirização abala aspectos essenciais da CLT, como a subordinação e a pessoalidade diretas. Estão em julgamento no STF um recurso e uma ação sobre a possibilidade das empresas contratarem serviços terceirizados, inclusive para atividades específicas ligadas ao objetivo principal da empresa. O recurso tem repercussão geral e a decisão deve ser adotada pelas instâncias inferiores em julgamentos de casos semelhantes. E como tem sessão no plenário do Supremo hoje à tarde, nós preparamos os assuntos que estão na pauta de julgamentos. Ordem social é o tema que abre a pauta desta quinta-feira, com recurso extraordinário sobre a possibilidade de o ensino, ministrado pela família, ser considerado meio lícito de cumprimento do dever de educação previsto na Constituição Federal. Ainda no tema ordem social, uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória que institui a política de fomento à implementação de escolas de ensino médio em tempo integral e a lei que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e valorização dos profissionais de educação. O último tema do dia e da semana é Poder Judiciário e funções essenciais à Justiça, com arguição de descumprimento de preceito fundamental, na qual se pede a declaração de recepção pela Constituição Federal de 1988 do Decreto-Lei que isentou a União de custas aos cartórios de registros de imóveis e de registro de títulos de documentos. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E a seguir, nossos alunos estão muito atrasados. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem ali uma média de 12% de distorção idade série. R$ 35 milhões de brasileiros estão matriculados nos ensinos fundamental e médio. 7 milhões estão atrasados na escola. As regiões Norte e Nordeste concentram a maior parte desses estudantes. Os números são do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que relaciona o problema às diferenças sociais no país. O primeiro estudo do Unicef sobre atraso escolar no Brasil revelou que 7 milhões de estudantes não estão na série compatível com a idade. Em média, essa distorção é de 2 anos. A pesquisa alerta para os prejuízos provocados por essa diferença idade-série, como a redução da frequência escolar e até mesmo o abandono da sala de aula. São 5 milhões de estudantes no ensino fundamental e 2 milhões do ensino médio atrasados. Boa parte, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que já entram na vida escolar fora do prazo considerado ideal. Nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem ali uma média de 12% de distorção idade série. Se ela entra na escola aos 6 anos, aos 8 anos, é o primeiro momento em que a gente consegue medir o indicador de distorção idade série. É um primeiro momento de grande repetência. O estudo ainda traçou outros perfis de jovens com atraso escolar. O maior índice está nas regiões Norte e Nordeste. As populações negras e indígenas são as mais afetadas em relação aos brancos. Na zona rural, o problema
problema fica mais evidente no 6º ano. Os meninos estão mais atrasados que as meninas. O levantamento sugere alternativas para amenizar as diferenças baseado na realidade de cada região do país e ainda propõe uma participação maior da família, do Estado e da escola na formação e cobrança por qualidade no ensino. Fora da escola não pode e dentro da escola sem aprender também não pode. Então, trabalhar com essa transformação de cultura, para nós, enquanto família, Estado e sociedade, ela é fundamental. E nós precisamos ser agentes que contribuam nessa construção, contribuam também na cobrança e assim a gente realmente vê a mudança num horizonte de tempo de que seja o mais rápido possível. E a gente continua no assunto, agora conversando com a advogada da comissão da OAB, Ana Paula Mancini. Boa tarde, doutora. Boa tarde, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigado pela presença. Uma pergunta, com todos esses dados, infelizmente, não tem nada de surpreendente. É um quadro que já vem se repetindo? Exatamente. Infelizmente, né, em que pese o trabalho da pesquisa pelo Unicef, mas o tema não é novidade. Isso é um problema que já se arrasta de longas décadas, né? Então, nós precisamos de uma mudança, de fato, no sistema de ensino para gerar melhor resultados, né? Agora, o seguinte, esse problema passa pelas condições financeiras do país e atinge principalmente as classes mais desfavorecidas? Infelizmente. Por que isso? Porque quando a criança, o aluno, ele se depara com dificuldade, os professores detectam, a LDB fala que a escola ela tem o dever de criar uma adaptação curricular para esse aluno. Contudo, não é o que vemos acontecer nas escolas. Então, assim, a depender da situação financeira da família, essa família muito provavelmente vai assumir o pagamento de professores particulares e escolas de reforço para atender essa necessidade da criança. Contudo, para a pessoa de uma renda inferior, ela não vai ter essa disponibilidade financeira. E aí seria o papel da escola de dar esse suporte, de repente, no contraturno, ou sistema de plantões, né, de dúvidas, mas assim, existem possibilidades de uma reforma educacional nesse aspecto, né, para suprir a necessidade do aluno carente. A gente viu aí que são 7 milhões de alunos atrasados. É um número muito alto, né? Sim. Pode ser feita uma reforma, mas o que pode ser feito também para corrigir, tentar melhorar essa situação? É uma situação difícil, mas... O problema normalmente deve ser detectado no ensino fundamental, porque quando a criança chega, o aluno, né, chega no ensino médio, ele já tem uma falha no aprendizado, né, um déficit. Então, tem que haver maneiras de compensar isso para o aluno. E a necessidade, como eu disse, né, tanto de implantar uma nova mudança no sistema de ensino no Brasil. Falta investimento e políticas efetivas nessa área. Né, muitas coisas. Nós temos muitas escolas sucateadas, né, precisando assim, de mudanças na estrutura física, investimento no salário, né, dos professores, que isso com certeza gera uma motivação. E a formação também desses professores para que adotem novas mudanças, né, para tentar melhorar esses números, né? A diferença aí de 2 anos, ela é grande. Existe também a educação para jovens e adultos, que é uma forma já jovem, o aluno, né, de repente abandonou a escola e a educação para jovens e adultos é uma forma de compensar, mas o problema ele deve ser tratado lá no ensino fundamental, para diminuir esse reflexo. E a gente viu aí que as regiões Norte e Nordeste são as que mais têm alunos atrasados também, né? E também, de igual forma, é um problema que se arrasta, né? Não é de hoje. Falta tanto investimento, interesse político, econômico, para
suprir essa necessidade, em especial da região norte e nordeste. Ok, doutora Ana Paula Mancini, obrigada mais uma vez pelos esclarecimentos. Muito obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada, boa tarde. E uma ex-tenente da Marinha se passou por farmacêutica e atuou de forma ilegal por quase 8 anos. O caso tramita na Justiça Militar. Para exercer ilegalmente a profissão de farmacêutica, a ex-tenente da Marinha fez uso de um diploma falso para participar de processo seletivo e, dessa forma, ingressar nas Forças Armadas. Na denúncia, o Ministério Público Militar constatou que a ré trabalhou de forma ilegal entre 2007 e 2015. Ao todo, foram mais de R$950 mil de remuneração recebidos de forma indevida pela ex-militar. A acusada servia em uma seção ligada à área de saúde, em Bagé, no Rio Grande do Sul. A fraude foi descoberta em 2014, após inspeção do Conselho Regional de Farmácia, que constatou que a suposta profissional não estava registrada no Conselho de Classe. Durante as investigações conduzidas pelo Ministério Público Militar, foi demonstrado que o diploma da ex-tenente da Marinha era falso, induzindo a administração militar ao erro. A ex-militar foi condenada pelos crimes de estelionato, artigo 251 do Código Penal Militar, e por supressão de documento, artigo 316 do mesmo Código. Esse último pela ocultação de documento, que retardou as investigações. No decorrer da ação, também foi processada a medida cautelar de sequestro de bens móveis e imóveis em nome da acusada, para garantir o ressarcimento aos cofres públicos. A ex-militar foi condenada pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria de Bagé a pouco mais de 6 anos de reclusão. O caso ainda pode chegar ao Superior Tribunal Militar por meio de recurso de apelação. Por que é tão importante amamentar? Você vai ver no próximo bloco. O Brasil é referência no mundo quando se trata de aleitamento materno. Aqui, 41% das mamães mantêm a amamentação exclusiva até os 6 meses do bebê. Dois ministros do STJ tomaram posse hoje no Tribunal Superior Eleitoral. A posse foi realizada em sessão solene do TSE. O ministro Og Fernandes vai ocupar a vaga de ministro efetivo do tribunal, deixada pelo ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Já o ministro Mauro Campbell Marques foi empossado como substituto. Ambos são representantes do Superior Tribunal de Justiça na Corte Eleitoral e vão atuar no TSE durante as eleições gerais de outubro. É uma felicidade, jamais você imagina um dia, quem é juiz de carreira, por exemplo, que é o meu caso, vir a alçar um voo tão alto quanto este, de chegar nesta casa que tem uma tradição respeitável na história da justiça brasileira. No que depender de mim e com certeza de todos os colegas do Tribunal Superior, de muita concórdia, de muita harmonia, com certeza, porque isso será sem dúvida alguma um anteparo necessário diante das crises naturais que as eleições causam ao país. E o tribunal é tão somente um condutor da vontade popular que será extraída das urnas. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral é formado por 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, 2 do Superior Tribunal de Justiça e 2 da classe dos advogados. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, saudou os ministros Og Fernandes e Mauro Campbell. O ministro Og Fernandes tem a sua cultura jurídica, o seu talento, a sua excepcional qualificação técnica, gestadas na terra pernambucana, como juiz de carreira. E o ministro Mauro Campbell, esta mesma qualificação, esta mesma cultura jurídica, o mesmo equilíbrio do ministro Og, gestado na terra amazonense. Por isso, também, mais estamos nós felizes e orgulhosos com a presença de Suas Excelências, a quem dou as boas-vindas. E os ministros João Otávio de Noronha e Maria Tereza de Assis Moura são os novos presidente e vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça. A posse foi nesta quarta-feira.
Prometo bem desempenhar os deveres do cargo e bem cumprir e fazer cumprir a Constituição e as leis do país. E assim, com a promessa de cumprir com a Constituição e honrar as leis do país, o ministro João Otávio de Noronha tomou posse como presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao lado da nova vice-presidente da Corte, ministra Maria Tereza de Assis Moura. O presidente da República, Michel Temer, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, o presidente da Ordem dos Advogados, Cláudio Lamáquia, e a ex-presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, participaram da cerimônia de posse. Em nome do tribunal, a ministra Nancy Andrighi fez um discurso de boas-vindas à nova gestão e destacou a importância de fortalecer os objetivos do STJ. Vossas Excelências recebem os dignificantes cargos de presidente e de vice-presidente, não apenas com a honraria e o glamour íncito a eles, mas principalmente com o ônus de fortalecer os objetivos da Corte para renovar e atender à esperança do cidadão que vem em busca da justiça. Raquel Dodge ressaltou que a parceria entre o Ministério Público e o Superior Tribunal de Justiça tem ajudado a construir uma sociedade mais justa e solidária. Os que visam, como o Ministério Público, a reverter o lamentável quadro de corrupção, de violência, de improbidade administrativa e de afronta a direitos humanos no Brasil, encontram nesta Corte o provimento judicial cabível. João Otávio de Noronha é o 18º presidente do Superior Tribunal de Justiça. No STJ, desde o final de 2002, já foi corregedor-geral da Justiça Federal, corregedor-geral eleitoral e diretor-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. Agora, como presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro João Otávio de Noronha promete manter o tribunal como garantidor maior do direito das pessoas, ampliando cada vez mais o acesso à justiça. Não vou dar rótulo à minha gestão, mas uma coisa é certa: gastarei meus próximos 2 anos e todas as minhas energias para que o Superior Tribunal de Justiça seja reconhecido como o tribunal mais eficiente deste país. Após a cerimônia de posse, o novo presidente e a nova vice-presidente do STJ receberam os cumprimentos dos presentes no salão de recepções do tribunal. O ministro João Otávio de Noronha e a ministra Maria Tereza de Assis Moura vão estar à frente do STJ até 2020. 2 livros sobre direito tributário foram lançados em Brasília. As obras retratam a atuação dos magistrados em questões tributárias e artigos sobre o tema. O lançamento foi na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Um dos livros é este aqui, A Advocacia no STF em Temas Estratégicos. Nele, o autor, o advogado tributarista Fábio Martins Andrade, fala de assuntos que estiveram ou estão na pauta do Supremo. 2 que a gente pode mencionar, o primeiro seria a exclusão do ICMS na base da COFINS e do PIS, julgamento inclusive do qual a gente participou. O segundo, posso mencionar o PIS, o aumento de alíquota do PIS/COFINS sobre receita financeira. É um caso que já teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, mas o julgamento ainda não se iniciou. A outra publicação é Grandes Questões Tributárias na Jurisprudência do STF. A obra, também de Fábio Andrade, surgiu da reunião de artigos sobre questões importantes decididas na última década. Foram 63 artigos que eu já tinha publicado anteriormente em veículos esparsos, tanto jornais impressos como também em mídia eletrônica, e que eu reuni agrupando em alguns temas principais e reuni e juntei para fazer esse livro. Uma campanha importantíssima para comemorar o mês da amamentação. Mães se reuniram no Hospital Universitário de Brasília para trocar experiências, aprender sobre a importância do aleitamento materno e, claro, amamentar os bebês. Murilo é comilão. Ganhou 350 gramas em 19 dias de nascido. Para a mãe, é um prazer amamentar.
Eu acho importante, né? Porque o meu outro filho mamou 2 anos e meio e raramente fica doente. O leite materno é alimento essencial para o recém-nascido. Quanto mais a criança mama, melhor. Esta é a forma mais eficiente de fortalecer o sistema imunológico do bebê. O Brasil é referência no mundo quando se trata de aleitamento materno. Aqui, 41% das mamães mantêm a amamentação exclusiva até os 6 meses do bebê. Isso é quase o dobro do que registrado em países como os Estados Unidos, o Reino Unido e a China. A Organização Mundial da Saúde recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida. Depois disso, não há contraindicação. A criança pode mamar até quando ela quiser. É uma forma da mãe ter um vínculo maior com a criança, né? E protege a criança contra doenças. A gente sabe que os anticorpos são transmitidos também pelo aleitamento materno. A primeira vacina que a criança tem é quando ela toma o leite materno. Para celebrar o mês da amamentação, o Hospital Universitário de Brasília promoveu um mamaço. Mães internadas que tiveram filhos recentemente e a comunidade puderam se reunir para amamentar, trocar experiências. A gente vê que a amamentação está sendo mais humanizada, né? É o direito que a gente tem de amamentar a criança até ela pegar um certo tamanho. Então, estou achando bom. Além disso, todos foram conscientizados sobre a importância de doar. Tá vendo estes nenenzinhos aqui em um leito especial? Eles não conseguem mamar direto no peito da mãe, então precisam recorrer aos bancos de leite. A doação ajuda essas crianças. Então, as mães que têm seus bebês saudáveis em casa, com certeza também estão promovendo a vida desses bebês que estão na UTI. É um ato de amor também, né? Bem bacana, né? E essa edição do Jornal da Justiça termina por aqui. Obrigada pela sua companhia. Até amanhã. Boa tarde e até amanhã.